Eu acho que a mulher é demais. Esse aí não, menino. Você vê que aí não tem desse, ó, lá dentro para o menino. Quase ficava no cabelo dele. Porque ela já com pergunta dos bairros, pegar do gogó. Vai ver sim, você dá para enxergar, ó. Você dá luz aí. Por que tu bota o bichinho aqui dele? Ele já tá não. Fica aí, mãe. Esse bichinho não desce. Vamos começar aqui. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Como foi a semana? Ótimo. Foi bom, graças a Deus. Graças a Deus, está sendo boa. Estamos no meio da semana ainda, né? Muita chuva. Pois é. Então nós vamos fazer hoje a via sacra. Né? São os últimos passos, os últimos momentos de Jesus, né? Na sua paixão e morte. Rumo ao Calvário, né? Jesus que se entregou livremente, né? Por livre e espontânea vontade, por amor a nós, a cada um de nós, para nos salvar. Então nós vamos ver aqui como foi nos últimos passos dele, né? Lá do pretório, que era lá o de Pôncio Pilatos, lá no julgamento, que foi feito sobre ele, né? Através de Pôncio Pilatos, né? Julgamento falso, né? Ele não devia nada, porque ele era inocente. Mas por conta da inveja daqueles que já tinham domínio das religiões, das políticas, lá no local do templo lá, eles tinham inveja de perder o reinado para Jesus, né? Eles sabiam que Jesus já estava atraindo muitas pessoas e eles iam perder, eles viam que iam perder para Jesus, né? O poderio, o reinado lá, né? A preferência das pessoas. Então, eles resolveram condenar Jesus sendo inocente, né? E Jesus se entregou de livre e espontânea vontade, ele não reagiu, ele foi como um cordeiro, né? Que é uma ovelha que vai para o matadouro caladinha, sem dizer nada, para dar vida a nós, né? Assim foram os últimos passos de Jesus, nós iremos contar aqui na via sacra, né? Primeira estação, né? Jesus é condenado à morte. Começa daí, né? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E pela vossa santa cruz e livre do mundo. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, de 1 a 2 e 26. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Foi condenado, meu povo, na mais injusta decisão. Sou condenado de novo nos meus irmãos que se alimentam no chão. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs, nós são condenados pela sociedade e se alimentaram de lixo. Jesus se fez um de nós para elevar nossa condição humana. Mas a falta da partilha do pão faz com que nos acumulem aquilo que falta no prato dos outros. Em cada um desses irmãos famílias está Jesus a sofrer com eles a fome, a injustiça e o desamor. Oremos. Senhor, ao contemplar-vos condenado à morte para nos salvar, pedimos que nos deis um coração capaz de vos amar e de expressar esse amor na partilha.
com aqueles que estão condenados à fome por nossa indiferença e egoísmo. Ajudai-nos a aliviar com a nossa generosidade os que foram inevitavelmente entregues ao drama da fome. Vós, que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A morrer crucificado, meu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação. Jesus toma a pesada cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas, do capítulo 27, versículos de 27 a 31, em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, que trancaram, e um caniço, traçaram, e um caniço na mão direita, e ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam, zombando: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Então levaram Jesus para ser crucificado. Que cruz pesada meu povo me obrigaram a carregar. Que a cruz pesada de novo leva a mãe que o filho não pode alimentar. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, tomam aos ombros a pesada cruz de não ter a garantia de uma próxima refeição. São milhões de famílias que não conseguem garantir o sustento dos filhos, mesmo morando em um país que a cada ano bate recorde da produção de alimentos. Somos convidados a contemplar a dor de Cristo nesses irmãos e irmãs nossos. E como profetas pelo batismo, a renunciar a uma economia que se preocupa apenas com os lucros e as movimentações do mercado financeiro e ignora o dom da vida e o direito ao pão e ao trabalho. Oremos. Senhor, no peso da vossa cruz estavam os pecados de toda a humanidade. Vós os assumistes para nos livrar da condenação a que estávamos sujeitos. Queremos também nós, pela virtude do vosso amor, ser alívio e conforto para aqueles que carregam o peso da fome e da miséria, sem ter quem os ajude. Dai-nos um coração capaz de agir e socorrer aqueles que ainda jazem sob a dor da fome e da penúria. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me,
meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito, não vacilará, nem se dobrará até implantar o direito na terra. E as ilhas aguardam a sua lei. Que a dura queda, meu corpo não se sustentou. Hoje há a queda de novo, pela falta de trabalho e que a ganância derrubou. Repetindo aqui, que dura a queda, meu corpo não se sustentou. Hoje a queda de novo, pela falta de trabalho que a ganância derrubou. Ainda hoje muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, enfrentam longas filas em busca de emprego. Cada não recebido por eles é um espinho que corta a carne daquele que tanto nos amou. Porque o desemprego é um ciclo vicioso que impossibilita a alimentação familiar, fazendo crescer as estatísticas da fome. Nessas longas filas, por uma oportunidade de emprego, está Jesus, cansado e machucado ao ver nossos irmãos implorando pelo direito de uma vida digna por meio de seu trabalho. Oremos. Ó Deus, a dor da queda do vosso Filho nos leva a vos pedir a graça de uma profunda conversão. Ele caiu para nos levantar do pecado e nos garantir uma vida nova, plena de amor e fidelidade. Ajudar-nos a levantar também aqueles que ficaram caídos e entregues à dor da fome, sem que ninguém os pudesse erguer. Livrai-nos da ambição de só olharmos para nós mesmos. Abri-nos os olhos para socorrermos os famintos que caem ao nosso lado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação, Jesus encontra sua querida mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro das Lamentações, 1:12, todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede, será que existe alguma dor igual à minha dor? Resposta: que cena triste, meu povo, diante da mãe chegando estou, muito mais triste. De novo, o filho quer pão e a mãe diz que não sobrou. Pode ir. Ainda hoje muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, revivem em seus lares o encontro da paixão, em uma troca de olhares que expressa a dor e a sede de justiça.
Quantas mães e quantos pais hoje em nosso país não conseguem alimentar seus filhos e lhes garantir o mínimo para o desenvolvimento saudável, enquanto as grandes empresas e corporações aumentam cada vez mais os seus lucros bilionários. Isso resulta de uma lógica perversa que retira o ser humano do centro e coloca em seu lugar o dinheiro e o lucro. Que a contemplação do encontro de Jesus com sua mãe nos convida a rejeitar toda lógica de vantagens indevidas e nos esforçarmos em ensinar aos nossos filhos a lógica da partilha e da fraternidade. Oremos. Ó Jesus, neste encontro de amor e de dor, nós vos pedimos que as famílias que vivem a carência alimentar sejam urgentemente aliviadas e saciadas, de modo que, pela compaixão que contemplamos nos olhos de vossa Santa Mãe, sejamos movidos a partir ao encontro dos pobres e sofredores. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Marcos, 27, 32, ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Meu corpo cansado, meu povo encontra um ombro amigo. Meu corpo cansado de novo busca alimento, acolhimento e abrigo. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, agentes de pastorais que ajudam a saciar a fome, são os novos sirineiros. Assim como Jesus, muitas pessoas sofrem o peso da cruz. E ajudá-los a carregar esse fardo é papel de cada um de nós. Vamos encher o prato do irmão e aliviar o peso e o vazio da fome. Oremos. Senhor, nós vos pedimos que nos deis força e coragem para ações concretas e salutares, na busca por proporcionar alívio aos mais pobres e esfomeados. Dai-nos a graça de vencer o egoísmo que nos impede de perceber as necessidades ao nosso redor e inspirai-nos ações que sejam alívio e sustento para aqueles que padecem sob o peso da fome e da penúria. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo Cirineu, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
Do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40. Então os reis lhes responderam: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Resposta: eis minha face, meu povo, coberta de escarros e dor. Eis minha face de novo, esfacelada pela injustiça e desamor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, são acolhidos e socorridos por instituições formadas por religiosos e religiosas, sacerdotes, leigos, além de outras confissões religiosas, envolvidas por uma consciência cristã e ética. Dão de comer a quem tem fome, assim como o gesto de Verônica não encerrou o sofrimento do Senhor. A ação dessas instituições, necessária e bela, não poderá amenizar a nossa consciência de que o mal da fome persiste e exige de nós uma conversão sincera e um compromisso decidido pela solidariedade. Oremos. Senhor, que a luz da vossa face brilhe sobre os acolhidos e socorridos pela Igreja e pelas instituições civis que buscam aliviar a fome e as necessidades destes que são a opressão do vosso rosto sofrido e necessitado. Ao contemplarmos vossa dolorosa face, fazendo sair ao encontro daqueles que sofrem o drama da miséria e da pobreza. Aumentai em nós o amor por vós e por nossos irmãos sofredores, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado, que no pano apareceu, que no pano apareceu, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías, capítulo 47, versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem os reis, ficaram de pé também os príncipes, e se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, que te escolheu. Resposta: eis o meu corpo, meu povo enfraquecido vai ao chão. Eis o meu corpo de novo, fraco, com fome, humilhado, clama por solução. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, estão em total estado de abandono e carência de suprimentos, chegando ao ponto de furtar para comer e alimentar sua família. Com esses irmãos e irmãs, Jesus cai cansado e faminto, pois a dor e a humilhação trazida pela escassez de alimento levam o ser humano a atos de desespero extremo. Esses irmãos e irmãs que caíram precisam de nossa ajuda para reconstruir sua vida, por meio de políticas públicas justas que recuperem a sua dignidade. Oremos. Senhor, queremos vos levantar naqueles que caíram pela fome e pelo desespero. A humilhação da fome levou muitos dos vossos irmãos
a tomar medidas drásticas para aliviar a si e às suas famílias. Estes caíram em erros e fracasso devido ao desprezo causado pela miséria. Pedimos a força e a coragem de ajudá-los, sem preconceitos ou julgamento, de modo que se reergam e recuperem a dignidade que vossa cruz lhes conquistou. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Outra vez desfalecido, pela dores abatido, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choravam. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz é neste mundo. Do Evangelho de São Lucas, seguiu uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Resposta: quantas mulheres, meu povo, choraram por meu sofrimento? Quantas mulheres, de novo, são solidárias aos que dormem ao relento? Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, se deparam com a dor e sofrimento do próximo e se movem de compaixão para ajudar e socorrer. Assim como as mulheres de Jerusalém se dispunham a servir a quem sofria e quem encontrava pelo caminho. Somos convidados a contemplar em nossas famílias, comunidades, esses exemplos de solidariedade e vida cristã autêntica, os chamados pelo Papa Francisco de santos ao pé da porta, e nos inspirarmos a desejar o consolo dado por Cristo a quem consola. Oremos. Inspirai-nos, Senhor, ações generosas que façam de nós verdadeiros consoladores neste mundo marcado pela pobreza e pelo mal da fome. Que nossas atitudes concretas de amor e partilha sejam o conforto e o sustento para tantos que vivem na solidão e na dor da pobreza, condenados a viver a vida sem ajuda e sem consolo. Que nosso coração se torne compassivo e atento a estes que clamam pela nossa generosidade, por Cristo nosso Senhor. Das mulheres piedosas, de Siões foi filho chorar. É Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz é neste mundo. Porque nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Onde é?
do livro do profeta Isaías: não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado com o último dos homem das dores, experimentado no sofrimento, e quase escondiamos o rosto dele, diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores, ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá paz caiu sobre ele, por seu ferimento fomos curados. Resposta: eis o meu corpo, meu povo, sem aparência e sem cor. Eis o meu corpo de novo caído à margem, pedindo um pouco de amor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs, nós vivem à margem da sociedade, sem emprego, sem recursos mínimos, sofrendo a carência de tudo que é essencial para a sua sobrevivência. Dessa forma, resta descer à mais vil condição do ser humano e pedir por esmola aos passantes, que muitas vezes fingem que não vê o irmão suplicando a seus pés. Imagem cada vez mais frequente em todos os lugares em que estamos. Oremos. Senhor, ao contemplar-vos caídos sob o peso do cansaço, da dor, pedimos que nos deis o coração forte e corajoso, destemido e ousado, capaz de levantar todos que descem até as mais desumana condição, em decorrência da fome e da carestia. Dai-nos a graça de superar o orgulho e a indiferença que nos cegam e nos impedem de ver e socorrer nossos irmãos humilhados pela pobreza. Por Cristo nosso Senhor. Cai terceira vez prostrado, pelo peso regrobado dos pecados e da cruz, dos pecados e da cruz. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do livro do Gênesis 3, 8, 11. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: e quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste árvore da qual te proibi comer? Resposta: despiram meu corpo, meu povo, quanta vergonha senti. Despere meu corpo de novo,
no irmão que vive sem dignidade por aí. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãos nossos, têm a sua nudez exposta em praça pública, obrigadas a viver sem o mínimo necessário e sem privacidade alguma. E por vezes não encontram lugar, nem mesmo nas ruas de nossa cidade, impedidos de ficar nas calçadas. E já não tendo onde morar com dignidade, são excluídos também dos espaços públicos. Ao contemplarmos a emissão da nossa humanidade no sacrifício de Cristo, esforcemos-nos para que nenhuma irmã ou irmão precise se esconder de novo como nosso primeiro país no paraíso. Oremos. Senhor, a exposição e a vergonha que vos custaram nossos pecados sejam para nós redenção e vida, caminho para crescer na humildade e na caridade, dons tão essenciais para ajudarmos aqueles que estão expostos em nossas ruas e praças. Queremos cobrir a nudez desses irmãos com um coração sempre mais generoso e compassivo, inspirados na vossa bondade e misericórdia. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Dos vestidos despojados, por algozes maltratados, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz é Cristo e mundo. Do Evangelho de São Lucas 23, 32 e 34. Levava também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Resposta: que crueldade, meu povo, pregado na cruz. Malfeitor, sou crucificado de novo no irmão sem teto, sem pão e sem amor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, perdem a perspectiva de viver. Tamanha é a miséria em que se encontram. Essas pessoas estão famintas não só de pão, mas de uma palavra, de um amparo, de atenção. A fome, além de matar o corpo, mata também os sonhos. Não permite que nossos irmãos e irmãs vislumbrarem um caminho diferente em que possam viver o propósito que foram chamados. Jesus é crucificado em cada irmão que sucumbe o desamor e o abandono. Oremos. Senhor, a todas as vossas santas chagas, seja para nós caminho de conversão e salvação. Ao vos ver pregado na cruz como vítima inocente para nossa salvação, pedimos que, pelos méritos de tão grande amor, nos façais usar nossas mãos, nossos pés e nosso coração para vos socorrer e consolar naqueles que foram condenados e crucificados pela sentença da injustiça e da fome. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Sois por mim na cruz pregado,
insultado e blasfemado, com cegueira e com furor, com cegueira e com furor, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E pela vossa Santa Cruz, revistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus, 27, de 45 a 50. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus chamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja e sopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vai salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Resposta: eis minha vida, meu povo, entregue a vós por amor. Em muitas vidas de novo estou morrendo como indigente sofredor. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, são condenados a morrer e morrem. Todos os anos nos chega notícia de pessoas em situação de rua que morreram de frio em nossa cidade. São muitos os que padecem de fome. Tantas outras vítimas da violência, que é fruto da injustiça. Neles Cristo morre outra vez. Os seus sacrifícios suficientemente únicos dispensam outros. Mas por nossa culpa e omissão em implantar seu reino, ele ainda sofre e morre em nossos dias. Que a contemplação de sua paixão nos mova ardentemente a fazer o seu reino uma realidade entre nós, para que sua morte traga vida e vida plena para todos. Oremos. Senhor, a vossa morte na cruz trouxe vida para nós. Do vosso corpo chagado e entregue no Calvário brotou para nós a fonte de amor e da paz. Queremos trazer aos pés da vossa cruz todos os irmãos sofredores, vítimas da fome e da pobreza, que também são condenados à morte por causa do orgulho, que é a raiz da injustiça e da dignidade, da desigualdade. Que nossa intercessão os alcance e os fortaleça, bem como dê a todos nós a graça de sermos alívio e reparação para as dores que assolam a humanidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Meu Jesus, por mim morrestes, por meus crimes padecestes. Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz é visto o mundo. No Evangelho de São Lucas 23, de 50 a 53. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. O mal não tinha
aprovado a decisão nem a ação dos outros. Aliás, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo e cavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Resposta: eis meu corpo, meu povo chagado, sem vida nada restou. Em tantos corpos de novo, abandonado e solidário, ainda estou. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãs e irmãs nossos, morrem de fome, na solidão, sem ter quem chore a sua ausência. Na indigência e no esquecimento está Jesus ao lado deles. O silêncio da cruz vazia é o silêncio que os vela e os salva. Oremos. Senhor, que nossa vida seja consolo e atenção para quantos sofrem a solidão e o esquecimento em decorrência da fome e da pobreza. Queremos ser os vossos olhos, o vosso coração, os vossos braços, para amparar e acolher estes que batem à nossa porta, que vivem em nossas cidades, que passam por nossos caminhos à procura do consolo, de força e sustento. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Do madeiro vos tiraram e a mãe vos entregaram, com que dor e compaixão, com que dor e compaixão. Pela Virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz é vistes do mundo. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 55 a 56. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Eis o meu corpo, meu povo sepultado, com simplicidade. Eis o meu corpo, de novo, no irmão sepultado, sem respeito e dignidade. Ainda hoje, muitas pessoas, irmãos e irmãs nossos, não têm direito nem a mesma moradia de sua vida. O que fizeram, contribuíram ou denunciaram é apagado com sua morte, não se tornando herança para a humanidade. A sacralidade do corpo é profanada, pois não tem nome nem importância para uma sociedade baseada no lucro e nos status sociais. Que ao contemplarmos o sepultamento do Senhor, na esperança de sua ressurreição, possamos recordar o valor da vida humana e valorizar a história e as heranças dos pobres e simples que não deixam ouro ou fortunas, mas sinais de sabedoria para o nosso tempo. Oremos. Senhor, ao vos ver depositado no sepulcro, nós vos pedimos que assentais em nós a consciência da dignidade de cada pessoa humana, sobretudo daquelas que são as prediletas do reino,
as excluídas na sociedade, que foram condenadas a morrer no esquecimento e tiveram sua memória apagada, até mesmo por aqueles que lhes eram mais próximos. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. No sepulcro vós puser, mas os homens tudo esperam do mistério da paixão, do mistério da paixão. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Oração final. Ao concluirmos esta caminhada, acompanhando nosso Senhor e nossos irmãos e irmãs que sofrem o flagelo da fome em seus calvários, peçamos ao Senhor por nossas habituais indiferenças e nossa passividade ante o sofrimento. O Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vai, vocês. Diante dos irmãos, assumamos um compromisso concreto, um gesto de convenção pessoal, comunitária e social, e atuemos no combate à fome e à miséria aqui em nossa comunidade. Coloquemos em cima da mesa de nossas casas, de nossos conselhos, de nossa Câmara Municipal, de nossa Prefeitura, as realidades da miséria e fome que existe ao nosso redor. Arregaçemos as mangas e disponhamos-nos a trabalhar juntos pela superação da fome. Todos. Senhor, dá-nos olhos para ver a necessidade e o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à espera de um mundo novo. Com a Igreja assumamos o compromisso desta campanha da fraternidade, renovando nossa disposição de sermos e fazermos um mundo melhor, conforme o projeto e a vontade de Deus, onde todos tenham vida e tenham em abundância. Venha sobre nós a bênção de Deus, onipotente e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Só terminar, já terminei aqui porque eu estou, nem a gente não está entendendo aqui, eu só passando por aí. A gente pede desculpa a vocês, né? Agradeço por ter esperado esse tempo todo, a gente ver isso aqui. Mas o que é que eu quero dizer um pouco aqui? Isso aqui está falando da campanha da fraternidade, né? Que assim a igreja trouxe o tema fraternidade e fome, né? Ontem a última pesquisa que fizeram aí, os institutos de pesquisa apontaram que 33 milhões de pessoas estão passando fome aqui no Brasil, né? Isso pode ser até mais. Ninguém sabe a quantidade certa aí. Apenas uma base aí, né? E isso é bem visto, não precisa nem sair daqui para a gente ver o sofrimento do povo, né? Às vezes até da gente mesmo, a dificuldade, os problemas do dia a dia, tanta correria para a gente dar conta e não dar conta, né? Termina, principalmente o mais fraco, sofrendo mais, né? Mas espero que aqui todos nós estamos de barriga cheia, né? Mas tem muitas pessoas que não estão bem assim, né? Não está com a dor da fome, né? A gente só sabe se passar por aquilo ali, né?
fazer um dia de jejum, passar um dia de fome, mas depois vai ter o de comer. É diferente de que quem não tem. Né? Passa direto. É, de quem passa direto isso aí. Isso a gente viu bem claro naqueles índios Yanomami, né? Morreram de fome, mais de 500 crianças morreram de fome. E a gente viu muito bem ali naquelas reportagens o que é que a fome traz no corpo da pessoa. Né? Você vê, você conhece de longe uma pessoa sofrendo que passa fome. Né? A fome desidrata a pessoa, desfigura a pessoa. Né? Então dá para a gente ver muito bem a diferença de quem passa necessidade para quem não passa. Então esse encontro falou mais foi isso, na fome, que é uma cruz pesada para quem passa isso. Né? E muitas outras coisas. Né? Cada um de nós temos a nossa cruz, né? De outros jeitos também, de outras formas. Então, vendo essa história aqui de Jesus, isso ajuda a gente superar, a enfrentar os desafios da vida, nessas cruzes da vida. Aqui ninguém entendeu, porque a gente leu correndo e só passando por ele. O bom seria se a gente lesse em casa, né? Para a gente ver, prestando atenção, que Jesus passou por nós, né? Nesta Semana Santa. A Via Sacra é os últimos passos de Jesus, o que será lembrado agora na Semana Santa. Né? Então, se a gente tivesse um pouquinho de amor, pelo menos, né? A gente não ia entregar a Semana Santa por outras coisas, ia entregar Jesus por outras coisas por aí não. Né? Se a gente ler prestando atenção, o sofrimento que ele passou para nos salvar. Né? Mas também, como sempre a gente fala direto, tem o lado, né? A perseguição, né? Para nos tirar da igreja, não prestar atenção nisso aqui, para não nos converter, acabar com a igreja. Né? É preciso nós termos esse cuidado para que isso não aconteça com nós. Né? É preciso ouvir o que é que Jesus quer de nós e ter a nossa fé, a nossa raiz fixa nele. Né? Ele sendo a nossa raiz, para que a gente não caia nas armações do demônio. Né? Então são muitas cruzes do dia a dia que enfrentamos no dia a dia. É um mais ou menos, né? Nós vimos no Evangelho de domingo, Jesus levantou o Lázaro, né, da sepultura. Foi preciso que aquela mulher pedisse a Jesus, e ali ele mandou que tirasse aquela pedra. Aquela pedra que tampando aquele túmulo. Né? Tem muitas pessoas dentro dos túmulos que não conseguem mais sair sozinhas. É preciso da ajuda nossa. Né? A fome é um túmulo. Tem muitas pessoas presas. Né? Esses 33 milhões de pessoas estão dentro desse túmulo e não conseguem sair sozinhas. Precisa da ajuda de alguém, né? Ou do poder público e de nós mesmos. Né? Jesus disse que nós mesmos temos condição de ajudar as pessoas que carentes, né? Que precisam. Ou seja, a humanidade, né? O tanto de alimento que é desperdiçado, jogado fora todos os dias e muito para outros países, né? Só para obter lucros, né? Para ganhar muito dinheiro e deixa o país desse jeito, né? Tem pessoas passando fome, né? E morrendo de fome mesmo, por conta da ganância do homem. Então a campanha da fraternidade fala disso. A igreja tinha esse momento dos 40 dias da quaresma e escolhe um tema desse e se dedica sobre aquele tema. E esse ano foi a fome, né? Já que nós nem falamos nisso nos encontros, foi sobre a catequese, nós falamos, né? Durante os encontros. Mas a igreja tirou aqui da Via Sacra para falar sobre o assunto da fome, que é real aqui no nosso país, né? E muitos outros países. E Jesus diz que a fome é um sinal da vida dele, né? Ia haver muita fome, ele falou, é um dos sinais entre tantos, né? É a fome. Então, as cruzes do dia a dia, elas se tornam mais leves para nós se a gente observar o que Jesus passou. Jesus, que é o rei dos reis, né? O dono do mundo, ele passou por isso. Um coitado com marrento, por que é que não pode passar tão bem? Se ele disse que nem o empregado é maior do que o seu patrão. É isso. Jesus é o nosso patrão. Se ele passou por isso, por que é que nós que somos empregados não podemos passar?
Não é porque para a gente ficar de braços dados, só dizendo eu vou sofrer isso aqui, porque Jesus passou, eu vou sofrer. Não, a gente tem que enfrentar no dia a dia, tem que lutar por dias melhor. Assim como ele lutou até o último dia, mas não foi o suficiente para convencer aqueles invejosos que mataram ele, né? Por conta da inveja. Assim nós também temos que lutar também no dia a dia. Para nós e para a comunidade, né? para todos, né? Associação de todos. Se a humanidade tivesse amor, não tinha esse tanto de gente passando fome, né? Porque de comer tem, sobrando. É isso que Jesus quer dizer, dar e vós mesmo de comer. Porque de comer tem. Né? É só a gente observar o tanto de comer que é jogado fora todos os dias. Não precisa nem sair aí com os ricão. É em nossas casas mesmo. O tanto que a gente joga fora todo dia para lavar isso. Né? A gente joga fora todo dia um bocado de comer. Nessas cidades, nesses restaurantes, o tanto que joga fora na lavagem, né? Ali dá para alimentar, quando daqueles juntando tudinho, né? Mas a gente dá os porcos, dá a galinha, ou então joga fora, né? É isso. De comer tem para alimentar todo mundo. Oi? Quem tem a galinha, quem tem o porco. E quem não tem, joga fora. Joga fora. Né? Ou dá para os outros em lavagem. E quanto que tem, né? Precisando daquele aldeia. Deu para entender um pouco? Então vamos encerrar comigo? Preguiça também é um túmulo. Preguiça vai lá na mão. Preguiça é um túmulo. É preciso que alguém tire a pedra para a pessoa sair daquele túmulo. Puxa a orelha dele. Tira ele da rede do celular. Poxa, eu quero ver muito hoje em dia, né? A preguiça tomando em conta. E a gente precisa ter cuidado para que isso não pegue a gente, né? O sal e a luz do mundo é as pessoas que lutam, que acordam cedo, que fazem suas obrigações, né? Na hora certa, não espera por ninguém. Enquanto que tem muitos que é diferente. Vai o dia todo dormir, quando acorda vai para o celular, já para achar tudo feio. E nós não podemos ser assim não. Nós somos o sal e a luz do mundo, né? O sal que tempera e a luz que leva, que ilumina os outros. Né? Porque senão o mundo se acaba, se for todos preguiçosos assim, né? Perde o gosto do sal, se torna soço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira tem missa, viu? 7 horas da noite. Até a próxima.